Boa noite, salve Maria. Estamos aqui para a terceira live da nossa semana de lives Progresso Espiritual, né? Continuando agora com o tema Progresso na Oração. Nós iremos receber aqui o padre Mateus de Matos, né? Um padre aqui não é bem de Curitiba, mas da região. Um padre muito inteligente. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo que ele vai trazer aqui para vocês. Vou só esperar ele entrar aqui para a gente já começar. Boa noite, pessoal que está entrando. Chegamos, enfim, na metade da nossa semana de lives. Opa, ele entrou aqui. Noite. Opa, boa noite. Acho que vai ficar melhor assim, né? Boa noite, André. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Bom, nessa terceira live aqui, recebemos um convidado especial, né? Padre Mateus, se quiser tirar um minutinho aí para se apresentar para o povo, né? Você não tem tanta presença social. Para mim tá cortando bastante, André. Deixa eu ver se é minha internet aqui. Deixa eu ver. Pessoal aí nos comentários. Eu tô travando. Eu acho que era minha internet. Eu mexi aqui, acho que melhorou. Então consigo. Ah, beleza. Então tá bom. Se o senhor não tem aqui nas redes sociais, se quiser então, se apresentar. Tá bom. Eu sou o Padre Mateus Marques de Matos, eu sou aqui da Arquidiocese de Curitiba. Como o André falou, eu normalmente apareço pouco na internet, eu não sou muito de postar, de estar sempre no meu feed. Não coloco muito no meu feed pessoal, nem nos meus stories, apesar de eu estar sempre acompanhando aí como que está sendo a caminhada como que está sendo a caminhada, eu ando vendo várias páginas, eu sigo muitas, mas eu me manifesto pouco. Mas eu sou vigário paroquial em Palmeira. Palmeira é uma cidade do Paraná, perto de Ponta Grossa, mas eu sou ligado à Arquidiocese de Curitiba. Creio que acho que de apresentação, não sei o André que me conhece melhor, se faltou alguma coisa importante, né? Não, acho que tá ótimo. O pessoal tá comentando, tá cortou falando nos comentários ali que a minha voz quando eu tava travando. porque antes de começar a falar, eu senti uma cortada. Não sei se é só o seu meu também tá cortando? Para mim. Para mim às vezes fica estável, às vezes corta um pouco. Tá igual ainda. Vamos. Bom, eu não vou falar muito nessa live, então acho que não tem tanto problema. Mas se puder iniciar com uma oração aí, uma bênção para esse nosso evento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai de bondade e de amor, pedimos que o Senhor nos acompanhe e nos ajude para fazermos com fruto este tempo de meditação. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine
para vivermos a tua graça, o teu amor e a tua bondade. E por isso recorremos à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, muito obrigado mais uma vez aqui por ter disposto do seu tempo para estar aqui com a gente, ensinando. Hoje, ele já é uma continuação ali das últimas lives, né? A gente comentou primeiro sacramento, né? Confissão, Eucaristia. Segunda live foi sobre virtudes, né? Então a parte ali um pouquinho mais da nossa parte, né? E agora a gente vai falar sobre oração, que é aí o grande meio aí que a gente tem à nossa disposição para salvação, e como que a gente progride, né, na oração, né? Como é que a gente começa a nossa vida de oração e vai progredindo, porque a oração não é, ela é algo que evolui, né? Então, ao longo da nossa vida espiritual, a gente vai tendo, né, fases, né? E a nossa oração vai corresponder a essas fases da vida espiritual. Então, se o senhor nos contar um pouquinho como então, é que eu acredito funciona, que, né, toda essa se nós formos dinâmica. entender, primeiro, dentro da espiritualidade, nós temos diversas correntes espirituais. Temos a corrente carmelitana, a corrente mesmo ligada aos grandes santos como Santa Teresa, nós temos a corrente franciscana, a corrente dominicana. Então, para a gente não se perder em diversas correntes que entendem a espiritualidade, eu pensei, bom, vamos pegar aquilo que é comum à doutrina da igreja, né? E é um trecho do catecismo que ele é muito pouco comentado na minha visão, né? Que é a parte do catecismo sobre a oração, que é toda a quarta parte do catecismo, é todo um pilar do catecismo é dedicado à oração, e é um trecho que se comenta pouco na minha visão, mas é praticamente um tratado espiritual. É possível totalmente fazer leitura espiritual da parte quarta do catecismo. E se nós formos primeiro entender, eu já separei alguns trechos aqui do catecismo para nós meditarmos hoje sobre esse progresso na vida de oração, né? O que é oração? Essa é a primeira pergunta do catecismo, né? E ele traz uma definição que ele diz que é de São João Damasceno. A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. E aí os grandes santos vão definir de várias formas o que é a oração. Santa Teresinha vai dizer que a oração é um grito a Deus, outros vão falar que é o divino diálogo. Há várias expressões. O fato é que a vida de oração ela se expressa primeiro em um relacionamento com Deus, e esse relacionamento ele tem um momento específico, ele tem encontro, ele tem horário. Muitas vezes eu escutei durante a vida assim, de jovem, de seminarista, de padre novo, quando era jovem em paróquia, escutava, não, eu rezo o dia inteiro, padre. Eu assim, eu estou em contato com Deus o tempo todo. Tá bom. E que hora você senta para conversar com Jesus? Ah, não faço isso não, padre. Eu estou na presença de Deus o dia inteiro. Veja, ninguém faz isso com uma pessoa. A gente senta na mesa e conversa com a família, entre os casais, com o pai e com a mãe, nós padres na casa. A oração precisa de tempo. Claro, podemos dedicar vários momentos do dia para estar na presença de Deus, mas para ter um diálogo frutuoso é preciso um tempo específico. É preciso dedicar e é preciso ter tempo mínimo para essa conversa, né? Então, se nós formos nos olhar como que é o progresso da oração, creio que um primeiro momento é importante isso. É preciso ter um tempo para rezar. Um tempo muito concreto. Alguns se adaptam mais rezando de manhã, outros no meio do dia, outros à noite. É importante cada um entender o seu temperamento, a sua rotina e a sua personalidade. Eu, Padre Mateus, prefiro rezar de manhã, porque se eu for deixar para essas horas da noite, eu já estou para lá de Bagdá e não funciona bem. Mas é importante que haja um tempo concreto.
um tempo dedicado. Vou acordar 6 da manhã e vou rezar até 6h15 vou começar, e 6h15 a 6h40 vou rezar, perfeito? Mas tem um tempo que é diário, um tempo que se possa organizar. Dentro desse tempo, aí sim, a gente vai conversar sobre o progresso. E aí vamos falar sobre os tipos de oração, que eu creio que esse é um assunto importante dentro da igreja. Digamos que a vida espiritual, ela caminha em dois polos. A espiritualidade pessoal e a espiritualidade na igreja. Ou seja, vida de oração pessoal e vida litúrgica. E essas duas coisas dialogam juntas. Só ir à missa e não rezar em casa é passaporte para o inferno, praticamente. E só rezar em casa e não ir à igreja não adianta nada. Faltou na missa de domingo, já está em pecado mortal, a oração não adiantou muita coisa. Então, esses dois polos, eles caminham juntos. Oração litúrgica, oração da comunidade, oração na igreja, sacramentos e aí a oração pessoal. E nesse divino diálogo da oração da igreja e da oração pessoal, nós vamos produzindo conversão pela graça. E é isso que a gente chama de graça santificante, que vai nos transformando, né? Então, que tipo de orações nós temos? Então, primeiro, litúrgica. Segunda, pessoal. Na oração pessoal, o catecismo divide em 3 formas de oração. A mais comum, a que a imensa maioria dos cristãos fazem, é a chamada oração vocal. O que é a oração vocal? São as orações que nós poderíamos chamar de prontas, ou já escritas, né? Pai Nosso, Ave Maria, Santo Terço, novenas, etc. Ela é inferior às outras? Não. Mas ela é um primeiro degrau da vida de oração. E normalmente muitos dos nossos fiéis na igreja ficam aqui. Quando perguntamos o que você reza? Eu rezo o Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo antes da janta. Ou antes de dormir. Mas não há um momento específico para ter a próxima oração que a gente chama de mental. Mas a primeira tipo de oração pessoal é a oração vocal. E ela é importantíssima. O catecismo, inclusive, vai nos dizer assim, no seu parágrafo 2704. A oração vocal é uma primeira forma de oração contemplativa. Percebam que isso é importante, porque vamos pegar o exemplo do terço. Rezar o terço. Ao estarmos rezando todas as 5 dezenas ou o rosário completo, nós estamos realmente contemplando a vida de Cristo e a vida da Virgem Maria. E nesse sentido, a oração vocal se torna contemplação do que é. E por isso é importante a oração vocal todos os dias. Daí vem recitação do terço, o Ângelus na hora do almoço, ou Regina Coeli no tempo da Páscoa, orações que nós temos o costume de fazer ou antes de estudar, para aqueles que são universitários. Nós vamos colocando essas orações que nos ajudam. E é importante que haja orações vocais durante o nosso dia a dia. Contudo, para progredirmos na oração, é importante darmos um segundo e um terceiro passo. Vamos para a segunda forma de oração expressa no catecismo. Lá no parágrafo 2705 vai estar assim: a meditação. A meditação não é expressamente uma oração, mas ela é um exercício de aprofundamento do que Deus fala pela sua palavra, pela vida dos santos, pela história da igreja. E assim, meditar significa aprofundar-se numa verdade de fé. Se estamos meditando, por exemplo, o mistério da cruz, o mistério da redenção, nós estamos com a nossa alma como que tentando penetrar um pouquinho esse mistério. Não vamos penetrar muita coisa, porque o mistério é gigantesco para nossa cabeça ser pequena demais. Mas o prego ele entra um pouquinho na parede conforme a gente vai toda vez dando aquela marteladinha, né? E assim a gente vai meditando, compreendendo e se aprofundando nesse mistério. E, portanto, a meditação é importante porque ela faz a nossa contemplação da oração mental se tornar mais frutífera. E aí vem a oração mental, a terceira forma de oração expressa lá no 2709. E a oração mental, ela já é mais espontânea. Vamos para a definição de Santa Teresinha.
Santa Teresinha não, perdão, Santa Teresa d'Ávila. A oração mental, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a só com esse Deus, por quem nos sabemos amados. Portanto, a oração mental, ela brota do amor, mas ela tem uma espontaneidade, na qual eu coloco diante de Deus a minha vida concreta, problemas, angústias, pedidos. Então, a oração mental, ela é aquela que cultiva uma espontaneidade com Deus. Pediram para repetir, né? Então, nós temos para o catecismo a oração vocal, a meditação e a oração mental. Os padres, eles dão nomes diferentes para isso. Alguns falam, por exemplo, da oração mental, chamam de oração pessoal. Outros de diálogo, outros de conversa. Os nomes variam. O catecismo usa oração mental, que é o nome mais tradicional, mas independe a sua forma, né? O seu nome. O importante é esse contato constante. E aí, essas três formas precisam estar juntas na nossa rotina de oração. Porque uma vai fazendo com que se aprofunde a outra. Contudo, elas são dinâmicas. O que eu quero dizer com são dinâmicas? Vamos supor que você está lendo a vida de um santo. Está lendo lá a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Está lendo a história de uma alma. Ou está lendo, não sei, o caminho de perfeição de Santa Teresa. Ou uma biografia mesmo. Agora temos as grandes biografias que estão sendo publicadas, né? A biografia do Carlos Acutis, a biografia de uma Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, etc. Está lendo uma biografia de um santo. Nessa leitura, nós podemos parar em determinados momentos da leitura para falar com Deus. E aí vai dizer, mas como que faz isso, padre? E ter uma espontaneidade do espírito. Há pessoas que leem um grande trecho, param e fazem a sua oração mental. Outros vão lendo e conforme algo chama a atenção, já param imediatamente para rezar. Eu lembro, por exemplo, na Santa Teresa d'Ávila, quando ela narra a própria vida no Livro da Vida, que é uma autobiografia dela, ela diz que ela não conseguia rezar sem um livro na mão. Nem que ela não pegasse no livro. Só o fato de ele estar na frente dela já ajudava a rezar. Você é assim, André? Eu sou meio assim. Tem uma do lado do meu oratório. Então, a oração não é igual para todo mundo. Porque se a oração é um relacionamento, o relacionamento comporta a nossa personalidade, o nosso temperamento, a nossa história, o nosso processo de conversão. E é por isso que ela é muito diferente para cada pessoa. A experiência da oração, ela muda. Mas, por um lado, existe um fundo que é igual a todos. E é isso a gente chama de o progresso da perfeição. E aí, alguns falam de, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila vai lá ter o castelo com as 7 moradas. A tradição tomista vai falar das 3 vias. A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. São formas diferentes de falar de um mesmo processo de aproximação de Deus e de purificação interior. E isso é comum a todos. Mas como isso acontece? Padre, eu leio 10 minutos da vida de um santo ou eu leio 10 minutos da Bíblia? Depende. Qual é a sua caminhada? O que você precisa meditar? O que na sua vida lhe chama mais a atenção? É verdade que sempre, em um momento ou outro, nós vamos ter que voltar, por exemplo, à leitura da Bíblia. Isso é inevitável, né? Mas, às vezes, é preciso dedicar um tempo à leitura de um santo. Às vezes, é preciso parar de ler a obra de um santo e ler a biografia desse santo. Às vezes, a gente não vai ler nenhuma obra de santo, nem uma biografia. Vamos dedicar mais tempo à Lexio Divina. Isso é muito pessoal de cada um. Rezar com o Devocionário Patronos. Inclusive, o Devocionário Patronos, ó, me acompanha aqui antes de estudar, ó. Eu gosto da oração dos estudos. Oh, maravilha. Mas o progresso da oração, ele se expressa muito individualmente em cada pessoa. Vamos pegar, por exemplo, a diferença entre 2 grandes papas. Reza a história, né? Que São João Paulo II gostava de sempre desviar o caminho
da onde ele estava no Palácio Apostólico para dar uma passadinha na capela. E não ficava muito tempo, mas sempre passava lá várias vezes ao dia. Em compensação, Bento XVI ia lá, ficava um grande tempo, depois ia fazer as suas atividades do dia. Então, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus pode ser diferente. O importante é que haja isso. E é preciso de tempo. E é preciso que isso seja concreto. E aí existe até a expressão corporal da oração. O Papa Bento, ele fala muito isso no seu Introdução ao Espírito da Liturgia. Se o ser humano é um ser de corpo e alma juntos, de uma única pessoa em que a corporeidade faz parte, o jeito e a forma que a gente expressa a oração fisicamente importa. Rezar de joelhos não é a mesma coisa que rezar sentado. Às vezes é importante termos esse gesto de nos ajoelharmos diante da presença de Deus. Esse é um gesto importante. O ajoelhar-se, por exemplo, o Papa Bento, na Introdução ao Espírito da Liturgia, ele fala que o ajoelhar-se é algo que remonta, esse costume é praticamente apostólico, de se ajoelhar para rezar. E vemos várias vezes isso nos evangelhos e nos atos. Ou prostrar-se é um ato importante mesmo para a nossa psicologia. Dizemos, estamos diante de algo que é maior que nós. Isso vai nos ajudando. Então, o progresso da oração, ele precisa primeiro, de um primeiro momento, que haja esse tempo. E depois que esse tempo ele não seja mecanizado, mas que a oração vocal, por exemplo, o terço, seja realmente uma contemplação. E que dentro dele haja o espaço da meditação e da oração mental. E aí, isso vai muito de cada pessoa no seu diálogo com o diretor espiritual, mas também naquilo que na sua vida é necessária. Exemplo, para mim foi muito importante na minha vida pessoal ler a biografia de São Luís Maria Grignion de Montfort, que é uma biografia que está em português de Portugal, mas é interessantíssima a vida dele. E a gente lendo essa biografia do santo, a gente vai se identificando e percebendo. E nesse sentido, o catecismo também se expressa. Ele vai falar aqui, dentro das formas de oração, ele vai falar dos guias de oração. Porque isso é uma coisa importante. Nós queremos ser santos. Queremos seguir a Jesus Cristo, queremos estar com Deus. E quem foi que na história da igreja seguiu realmente a Jesus Cristo e viveu isso? Os santos? Se não sabemos como atuar na nossa vida pessoal, na nossa vocação, por que não procuramos um santo que viveu a nossa vocação? Porque ele soube lidar com as situações concretas, os problemas daquela vocação, os problemas daquele estado de vida, a realidade da nossa personalidade e como lidar com aquilo. Tem santos das personalidades mais diversas possíveis. Santos bravos e santos fleumáticos, santos explosivos e santos que quase não se alteravam por nada. E aí isso é importante para entendermos como lidar. O catecismo, lá na 2683, ele vai falar assim: existe uma nuvem de testemunhas sobre como se relacionar com Deus. E ele vai usar isso. Na comunhão dos santos, desenvolveram-se ao longo da história das igrejas diversas espiritualidades. Ou seja, diversas formas. Há santos, por exemplo, que no relacionamento com Deus, nós temos uma Santa Teresa e uma Santa Teresinha que são muito afetivos. Ou nós temos um Santo Tomás de Aquino, que é muito contemplativo e muito intelectual, e não foi menos santo por ser muito intelectual. Contemplou da mesma forma a verdade. A questão é como que isso se encaixa na gente. E aí eu acredito que existe uma coisa, que isso não é doutrina, isso não está em nenhum autor, isso é uma visão minha, tá? Agora é bem pessoal do Padre Mateus. Eu acredito que existe uma certa vocação carismática da nossa vida. Não carismática no sentido de renovação carismática, não é isso? Carismática no sentido de que carisma de espiritualidade Deus reservou para nós. Uma linha mais teresiana, uma linha mais tomista, uma linha mais de grandes outros santos, como dos Paulo VI, João Paulo II. Isso vai muito daquilo que a gente se identifica. E vai dizer, padre, como é que eu descubro isso? Que santo que te chama atenção? Que forma de se relacionar com Deus lhe chama atenção? Ah, eu sou devoto de São Francisco.
Então, leia São Francisco, leia suas cartas. As cartas de São Francisco, por exemplo, são interessantíssimas no quesito construção de igrejas. Ele falava muito sobre o valor da igreja ser bem feita e de ter, inclusive, ter ouro dentro da igreja. Então, eu vejo que, às vezes, a gente tem uma imagem do santo que não é a imagem real. São Francisco era muito brabo. Às vezes, nós temos uma imagem muito zen de São Francisco. Mas se você pega a biografia de Santo Inácio, do Frei Inácio Laranhaga, que é um pouco novelada, mas tem uma parte interessante em que ele diz que São Francisco subiu o teto de uma casa que construíram para ele e desceu na base da marreta a casa. Ele mesmo destruiu o telhado com uma marreta. De brabo que estava, porque não era para ter feito aquilo. Então, às vezes, nós temos imagens muito floreadas de alguns santos que não são as reais. E isso é importante. Ao trilhar um caminho de oração, como é que aquele santo se relacionava com o próximo, com Deus, consigo mesmo? E aí nós vamos entendendo formas diferentes de viver a nossa fé, mas todas feitas na mesma doutrina da igreja. Não existe espiritualidade fora da doutrina da igreja. Isso não faz sentido. E aí quem tem a resposta para isso? Os santos. Não tem outra explicação. Queremos entender como que é uma vida de oração saudável dentro de uma vocação? Vamos olhar os santos. É inconcebível tentar entender um caminho dentro da igreja sem entender como é que os santos viveram aquilo. Porque são eles que viveram realmente a fé do seu modo mais profundo. Tá bom, o santo viveu uma época específica, uma situação concreta, que às vezes não é a nossa. Pode ser, mas a nossa antropologia não muda. A gente continua tendo cérebro ontem, hoje, amanhã. Coração ontem, hoje, amanhã. Sentimentos ontem, hoje, amanhã. Concupiscência carnal ontem, hoje, amanhã. Tem coisas que não mudam em quem nós somos, na nossa natureza humana. Portanto, tudo isso para dizer o quê? Que há formas diferentes e que não existe segredo mágico. Padre, se eu fizer 10 minutos de terço, 10 minutos de Lexio Divina e 15 minutos de biografia, eu vou ser santo? Depende. Não existe segredo mágico. Cada um tem uma rotina de oração muito diferente. O importante é que haja a rotina. E haja o seu caminho. Como é que você encontrou o seu caminho com Deus? E esse caminho muda. Hoje você pode estar dedicando 15 minutos para a leitura da Bíblia. Ano que vem você pode estar dedicando 20. No outro ano você pode estar dedicando 10 e mais 20 minutos para a leitura de um santo. Isso é flutuante. Mas o tempo que você dedicou não é flutuante. Esse ano que vem e o outro ano, continuou meia hora, continuou 40 minutos, continuou 20. Só aumentou. Isso que é importante. O tempo é importante. Então, para progredir na oração, diria que a primeira coisa que é importante é constância. Se nos propomos a rezar todo dia 20 minutos, é 20 minutos. E aí precisa de lugar e precisa de horário. Eu vou rezar o quê? Onde? Que horas? Vou rezar todo dia, 6h45 no meu quarto, até às 7h15, que é a hora que eu vou tomar café para sair para trabalhar. Perfeito, estou 6h45, você esteja ajoelhado no pé da tua cama rezando, meu filho. E a constância é importante. Porque a primeira coisa que o demônio faz é quebrar a nossa constância. Se nós olharmos, por exemplo, C.S. Lewis, quando ele escreve Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, a primeira coisa que ele fala é: não faça alguém parar de rezar. Faça alguém postergar a oração, rezar menos ou rezar desatento. E com o tempo ela vai perdendo a oração. Então, para progredir na oração, a primeira coisa é constância. Diria que uma segunda coisa importante na vida de oração, além da constância, seria ter a oração vocal e ter a oração mental. Temos que ter um diálogo pessoal com Jesus Cristo e com Deus. Isso é fundamental, porque senão a gente pode ficar preso em uma coisa mecânica. E para isso precisa de constante mudança. Vamos dar um exemplo. Não sei se o André já se pegou fazendo isso. Eu já me peguei fazendo isso. Eu me dedicava, uma época, todo dia a fazer 15 minutos de oração mental, tirando a leitura da biografia do santo que eu estava lendo na época e tirando a Lexio Divina. Só um diálogo espontâneo.
Passando o tempo, eu percebi que a minha oração mental estava quase virando decorada já. Eram os mesmos pedidos, na mesma ordem, pelas mesmas pessoas, e daí tinha ordem, né? Dos pedidos, dos agradecimentos e das entregas. Já estava automático, já tá as vírgulas na minha oração já estava igual. Eu faço assim também, não sei se por conta de temperamento, que eu sou muito apegado a métodos, então eu A vou gente faz isso, eu já fiz muitas vezes. E o que nos ajuda nisso é, por exemplo, a leitura espiritual, que é uma coisa importante. Por exemplo, um método de fazer oração mental é conversar com Deus a partir de uma leitura espiritual, que para mim, os que eu mais recomendo, ou é biografia de santo, ou é livro dos santos. Porque ali não tem erro. Ali não tem perigo dele ter falado coisa fora da igreja, fora da fé em Jesus Cristo. Afinal, ele mesmo viveu aquilo na sua maior profundidade. E aí vem a questão: que santo que você é devoto? A minha parede já fala, né? Eu tenho um ícone de Santo Tomás de Aquino em cima da minha cama. E volta e meia eu tô meditando. A Suma Teológica é meu companheiro de cabeceira de cama aqui. Porque aí a gente vai se aprofundando no modo com que aquele santo se relacionava com Deus e como a gente pode estar junto com aquilo. Poderia falar, por exemplo, da confissão, da direção espiritual, mas isso a gente já falaram nas outras lives, né? A oração em si é importante isso. Constância. Oração vocal. E junto à oração vocal, mental e meditação. E aí vem, por exemplo, vamos fazer Lexio Divina? Então, tá bom. Qual livro bíblico vai ser feito? Quanto tempo? Qual método? O método tradicional das 4 etapas? Leitura, meditação, oração e contemplação? Vai ser um método um pouco mais moderno, que tem o tempo que você está se concentrando, tem o tempo da imaginação, daquela cena. O importante é que seja feito. E que você se adapte àquele método que você está usando. Nesse sentido, é importante ter esse tempo. E é por isso que eu sempre recomendo rezar de manhã. Porque à noite a nossa mente está muito agitada ou muito cansada. Claro que cada um tem tem a sua personalidade, a sua forma. Mas, para mim, o horário da manhã é o melhor, que a cabeça ainda está mais leve, dormiu recentemente, ainda não vê os problemas do dia. Olha, se você abrir o celular, isso é a melhor coisa possível, porque olha, às vezes já aconteceu comigo de acordar, a primeira coisa que aconteceu no meu dia foi estresse, porque eu abro o WhatsApp e já vejo um negócio lá, já me irrita. Nem levantei da cama, já estou estressado com o que eu vi. Quanto mais cedo se rezar, isso na minha opinião pessoal, melhor. E aqui vem as questões da oração que são importantes, porque para progredir na oração, uma vez que você fez lá o seu propósito, vou ler 10 minutos por dia da Bíblia, vou fazer uma oração mental com aquilo, a gente chama isso junto de Lexio Divina, né? Vou fazer a biografia de um santo. Agora, por exemplo, a minha biblioteca católica vai lançar o livro da Santa Edith Stein, né? Ou, sei lá, de qualquer santo que você é devoto. E vou rezar o terço. Perfeito. Agora, é preciso progredir com isso constante. E para progredir com isso constante, é necessário manter uma vida sacramental constante, ou seja, frequência na confissão, frequência naquela constância da oração, frequência no exame de consciência noturno. Isso é uma coisa que eu não comentei até agora, né? Porque eu estou falando da oração que a gente dedica o tempo, né? Mas existem hábitos saudáveis da oração. Por exemplo, a gente precisa de certos gatilhos para rezar em momentos específicos. Exemplo, comentar. Comentar, por exemplo, no sentido de rezar na hora das refeições. Quando a gente sempre reza na hora das refeições, a gente já está criando um gatilho automático. Agora, a oração tem que não ser automática. E aí existe um conselho que eu gosto muito para rezar a liturgia, que é um conselho de São Bento de Núrcia, né? Ele fala na sua regra que o coração acompanhe a boca. Porque as orações vocais, por exemplo, o terço, a gente acaba
às vezes falando tanta forma tão automática, principalmente quando a gente está fazendo algo longe, vai rezar o terço dirigindo, quando a gente vai fazendo esse tipo de... ou quando vai estar fazendo alguma coisa em casa, a gente acaba não se concentrando na oração. E aqui eu estou vendo nos comentários que estão pedindo para falar sobre oração meditativa. Para a oração meditativa, Regiane, eu vou lhe aconselhar uma obra do padre Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange ele tem um grande tratado sobre os graus sobre a vida interior, que ele chama de 3 idades da vida interior. Também tem outros livros, por exemplo, chamado Graus de Oração, que é da Eclésia, assim como tem os grandes tratados de teologia cética e mística do Royal Marin. Por que isso é importante? Porque Garrigou Lagrange foi o professor de João Paulo II no doutorado e foi aquele que, com a doutrina da santidade, fundamentou a doutrina da santidade universal que entrou no Concílio Vaticano II. A igreja sempre acreditou nisso, mas ele que deu aquele fundamento. Então, para a oração meditativa aprofundada, você falou de TCC, né? Padre Garrigou Lagrange. O nosso quase diácono seminarista Felipe, né? Falando sobre distrações, né? Sobre a questão da distração, gente, por um lado, ela é inevitável. Por que inevitável? Porque, como diz Santa Teresa d'Ávila, a imaginação é a louca da casa. O que quer dizer? Quando nós estamos rezando, é inevitável que haja distrações. E aí, algumas formas diferentes de lidar com ela. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, na história de uma aula, ela fala que quando ela se distraía na oração, quando estava rezando sobre um tema, e ela se distraía e imaginava outra coisa, lembrava de um acontecimento, de uma raiva que ela passou, de uma irmã, etc. Então ela mudava a oração para aquela coisa que ela se distraiu. Então, estou rezando sobre o meu trabalho. Comecei a lembrar de um problema na minha casa. Reza pela tua casa, então. Transforma a tua distração em oração. A oração mental não precisa ter roteiro. Agora, a outra forma de lidar com a distração, que é, por exemplo, o método. Exemplo, se for fazer oração mental baseado em um livro, ao começar a se distrair, volta para o livro. Esse era o jeito de Santa Teresa de Ávila. Ao estarmos lendo, por exemplo, uma biografia de um santo, na oração a gente se distrai, podemos voltar ao livro e continuar lendo mais um pouco para nos concentrarmos naquele livro. Agora, temos que tomar cuidado para não ficarmos muito fixos. Não posso me distrair, não posso me distrair, não posso me distrair. Porque se a oração é uma relação espontânea de intimidade, a relação espontânea de intimidade nós não temos controle. Como é que você controla uma conversa espontânea? Se ela é espontânea, ela não é controlada, isso é contraditório. Portanto, o relacionamento e a nossa forma de rezar também é um indicativo do quão fria ou quente está a nossa relação com Deus. E é claro que há momentos diferentes sobre isso, e há mesmo as grandes tentações. Já que o Felipe pediu para nós falarmos sobre distrações, vamos voltar no catecismo. Lá no parágrafo 2729, ele vai falar sobre diante das dificuldades da oração. Ele vai comentar assim: a maior dificuldade de nossa oração é a distração. Esta pode se referir-se às palavras ou ao sentido na vocal, ou sobre aquele a quem estamos orando na oração vocal, na meditação ou na mental. Por exemplo, se estamos rezando por um amigo que está passando por dificuldades, e a gente se distrai e não lembra mais dele. Veja o que o catecismo vai nos dizer. Perseguir obsessivamente a distração seria uma armadilha. Já é suficiente ao voltar o nosso coração. Uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados. E essa tomada de consciência humilde diante do Senhor desperta o nosso amor preferencial por Ele. Ou seja, se a nossa mente constantemente está se distraindo para um tema específico, sempre que rezamos, significa que aquele tema específico precisa da nossa atenção porque estamos amarrados a ele. Isso é bom ou é ruim? Depende sobre o que é e se você precisa rezar sobre aquilo. Mas é importante outra coisa que o catecismo fala. Perseguir a distração de forma obsessiva seria cair na sua armadilha. Porque
Se nós ficarmos todas as orações, não vou me distrair. Hoje eu vou me concentrar. Hoje eu vou me concentrar. Hoje eu não vou me distrair. Você está mais preocupado com não se distrair do que com rezar. E aí aquilo se torna uma obsessão. Assim como, por exemplo, quando a gente tem uma graça muito grande que a gente quer pedir, e a gente gasta 15 minutos todos os dias pedindo aquela mesma graça. Aquilo se tornou tão obsessivo que você já deixou de confiar em Deus e você está simplesmente repetindo aquilo. Então, é preciso tomar cuidado porque a oração ela é uma relação. E se ela é uma relação, ela muda constantemente. Por que muda? Porque nós não somos o mesmo todos os dias. Deus é sempre o mesmo, mas a gente não é. As nossas preocupações mudam, o nosso dia foi diferente, as nossas formas do que aconteceu, os nossos planos futuros são diferentes, a nossa personalidade está constantemente mudando e a nossa estrutura psicológica está constantemente mudando. Então, o crescimento na oração não é algo que nós podemos programar. Se eu seguir tais etapas, ano que vem eu vou ter passado da via purgativa e vou estar entrando na iluminativa, passando pela crise dos sentidos. Não, acho que não é tão simples assim, porque se fosse, a igreja teria muito mais santos, né? Porque a santidade, ela envolve isso. Ela envolve essa confiança, que é algo tão íntimo que não tem como lhe ensinar a fazer. O importante, como diz Padre Garrigou Lagrange, qual é o segredo da santidade no fundo? Garrigou Lagrange ele usa uma expressão que parece estranha. Ele fala, querer. Porque Deus quer que você seja santo. A questão é, você quer se relacionar com esse Deus que te quer santo? E aí vem, por exemplo, o que o Papa Bento fala do ateísmo prático. O que adianta nós dedicarmos todo dia meia hora para oração e o resto do dia a gente não vive as virtudes? Já foi falado na outra live, né? E aí vem uma outra coisa. Falamos muito da oração pessoal, mas falemos um pouco, por exemplo, da oração litúrgica. A oração pessoal ela está estritamente ligada à litúrgica por um motivo simples. A oração litúrgica não é a minha oração. E, de certa forma, não é a oração da igreja. Ela é a oração do próprio Jesus Cristo. E é preciso as duas estarem unidas. Quando falamos de liturgia, qual é o movimento da liturgia? Eu acabei não separando essa parte do catecismo porque está no começo da segunda. Mas, qual é a oração? Qual é o caminho litúrgico? Nós falamos ao Pai, em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito. Portanto, quando eu rezo um salmo na missa, o salmo não é a minha palavra. É a palavra que Deus inspirou para estar ali. Quando nós na missa cantamos um Adoro Te Devote, por exemplo, na hora da comunhão, ou quando a gente reza a oração eucarística primeira, ou quando nós rezamos Kyrie eleison, não são nossas palavras. Nós estamos unindo as nossas palavras ao coro da igreja, que é o próprio corpo de Cristo. Santo Agostinho, ele fala uma expressão interessante. Por que a igreja se chama corpo de Cristo e por que a hóstia se chama corpo de Cristo? Santo Agostinho comenta na Cidade de Deus que isso não é coincidência. Não é uma pura coincidência simples. É providência. Porque ali está presente a igreja. E quando fazemos a oração da igreja, que é a oração litúrgica, nós também fazemos a oração em Jesus, e é Jesus que reza em nós ao Pai. E, portanto, na liturgia, nós estamos rezando de dentro da Trindade, de dentro de Deus. E, portanto, a oração litúrgica tem um valor infinitamente maior do que o nosso próprio. Dom Bernardo Bonovitz, ele era um abade do Mosteiro Trapista, um homem muito santo, daí ficou muito doente e voltou aos Estados Unidos, que é a origem dele. Mas ele diz assim, que teve uma época na vida dele que ele tinha autorização para, em vez de rezar a liturgia, fazer a leitura orante. E ele fazia isso. Depois que ele foi crescendo na intimidade com Deus, ele falou que esse é o maior arrependimento dele, porque ele não entendia o valor que a oração litúrgica tinha. Não que a Lexio Divina não tenha valor, não é isso. Mas por que não as duas? Por que não missa e depois leitura orante? Por que não liturgia das horas e depois a meditação sobre a leitura breve ou a leitura do ofício de leituras da liturgia das horas?
Isso é um hábito de rezar a liturgia. E ao viver a missa, perceber o que a missa é e quais são os movimentos internos da missa, isso é algo fundamental para o nosso crescimento na intimidade com Deus e no nosso crescimento espiritual. O maior perigo para um padre, eu vejo isso porque eu completei recentemente um ano de padre, o maior medo que eu tenho como padre é rezar a missa e terminar a missa e perceber que eu não rezei. Não é que eu não rezei a missa está rezada e a Eucaristia ficou sagrada. Mas eu vivi aquilo que a missa é naquela oração. Ainda mais nós padres, que às vezes rezamos 5, 6 missas no final de semana. Às vezes 7, 8, dependente da paróquia. Eu rezo 5 missas no final de semana atualmente. Então, na liturgia, e aqui já falamos bastante da oração em casa, né? Falar da oração na missa, né? Para crescer na fé e na intimidade com Deus, é preciso viver bem a missa e a liturgia como um todo. Porque liturgia não é exatamente a missa. Confissão também é liturgia. Unção dos enfermos também é liturgia. Os ritos do sacramento da iniciação cristã, crisma e batismo, também são liturgia. Liturgia das horas, que é muito desconhecida e talvez muitos dos que nos ouvem não conheçam, né? Meu breviário não está aqui porque eu deixo ele na capela da casa. Mas a liturgia das horas é a oração oficial do dia a dia da igreja. E é uma oração litúrgica propriamente dita. É a oração de Cristo por meio da igreja. E aí é preciso fazer. Ah, padre, esqueci, pequei. Tá bom, meu filho. Então confessa, segue a vida e continua. Começa de novo. Não fica chorando em cima do leite derramado. Enxuga o leite que você derramou e continua. Confessa e pronto. Vai falar com o diretor espiritual. Nesse sentido, a oração litúrgica ela é importante para o crescimento espiritual, mas é importante que a gente compreenda o que ela é. Se a gente for na missa, vamos lembrar, por exemplo, da munição do prefácio. O Senhor esteja convosco, na versão portuguesa, né? Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Já prestou atenção o que é esse corações ao alto na missa? Já viveu isso na missa, prestando atenção? Deus vai responder, o nosso coração está em Deus. Se você está olhando para a sujeira que está no chão do seu sapato, nosso coração está em Deus, está nem aí. Voltamos a São Bento. Que o coração acompanhe as palavras. E aí, isso é uma coisa que a gente falha muito. Se nós perguntarmos para a imensa maioria do nosso povo o que é a missa, percebam que toda a Santa Missa, todo mundo escuta. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E o povo responde, recebei, ó Senhor, por vossa mão este sacrifício para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Eu pergunto, o que a gente está fazendo? Você não sabe. Ela fala essa exata, ela define a missa, toda a missa, desde que ela fez a primeira comunhão, e ela não entendeu. Por quê? Porque o coração não acompanhou as palavras, não sabe o que está dizendo, não prestou atenção. E isso é a missa toda. Peguemos, por exemplo, padre, reza para uma pessoa falecida. Tá bom, meu filho, eu rezo, mas toda a Santa Missa não está lá a oração da intercessão pelos mortos? Prestou atenção nessa parte já? Ou a gente reza pelos bispos, reza pelo Papa, reza pela igreja, reza pelos necessitados. Tem lá as preces na missa, a oração universal do Novo Ordo, né? Na missa nova. Então, às vezes a gente não presta atenção na liturgia e a gente não vive a liturgia. A gente está lá como mero espectador de um fato que começa e termina como se fosse um teatro. Mas nós temos realmente que participar daquilo entendendo. E é isso que o Concílio Vaticano II, quando ele fala de participação ativa na missa, ele não está falando que a gente tem que fazer 500 coisas. Por exemplo, fazer um teatro na missa. Isso já foi proibido na Idade Média. No século X já foi dito que teatralismo não está dentro da liturgia. Isso no século X. Parece que a gente regrediu em algumas coisas. Ou vamos voltar, por exemplo, no quesito canto, né? Eu me lembro, tem um documento, não me lembro de qual papa, eu acho que é século XII, em que o papa proíbe falsete na missa. Quem não sabe o que é falsete, né? É quando a pessoa não alcança um tom agudo e força a voz para ser mais agudo do que pode, né? Percebam que são coisas da missa que a gente simplesmente não entende.
Mas a gente não entende porque a gente não presta atenção naquilo que a gente faz toda a missa. Por que a gente ajoelha? Por que a gente levanta? O que a gente está respondendo? Isso é muito importante. Então, entender a missa é importante para a nossa espiritualidade, não só para entender a norma litúrgica. A norma litúrgica é como uma mãe que diz para a criança: faça isso, senão vai dar problema. Ela existe porque a gente não sabe como é que faz. Às vezes nos fala, se quer a rubrica demais. Não é isso, gente. É entender o que ela significa. Se você entende o que ela significa, nem precisava dela. Se a gente entendesse que a missa é sacrifício, que a renovação do sacrifício de Jesus na cruz, tem coisa que nem precisava dizer. Por exemplo, tem coisas que a pessoa às vezes pergunta, padre, isso pode ou não pode na missa? Eu falo, gente, você faz isso ajoelhado em casa rezando ao pé da cama? Se você faz, tá bom. Eu não faço. Porque o que é oração? A missa, em primeiro lugar, é oração. Você rezou na missa? Essa é a pergunta essencial. Rezou? E é por isso que, como padre, essa é a minha preocupação. Porque se eu não rezei a missa, eu não entendi, eu não vivi aquele momento, o povo viveu? Não sei. Eu acredito que, como padre, a minha primeira preocupação é: eu vivi a missa? Que eu rezei agora? Mas isso é um desafio da minha vocação pessoal, né? Do meu estado de vida. Então, a liturgia, ela entra num caráter importantíssimo para a nossa vida. Não há como crescer na espiritualidade sem viver bem a liturgia. Já ouviu falar, por exemplo, de protestante santo desde o século XV para cá? Não conheço, nunca ouvi falar. Pode ser que tenha excelentes virtudes, mas não quer dizer que seja santo. Porque a liturgia é necessária. Porque a liturgia é nós unidos à voz do Cristo rezando. O catecismo vai falar muito, por exemplo, da oração de Jesus. E não a oração de Jesus, o Pai Nosso. Jesus que rezava. Pega lá na sua Bíblia, por exemplo, depois dessa live, capítulo 16, 17 e 18 do Evangelho de João, que é a oração sacerdotal, é Jesus rezando. E perceba o tom da oração de Jesus. Na missa, a gente está ali, rezando junto. Portanto, não tem como crescer na oração pessoal sem crescer na compreensão e na vivência da oração litúrgica. E aí entra outras coisas. Por exemplo, imagino que você falou isso na live dos sacramentos, mas dá para ir na missa todo dia? Bom, você está dentro da sua realidade de vida. Teve santo que recusou ir na missa? Falou, não, hoje eu não vou na missa, não, que não precisa. Não é pecado não ir na missa hoje. Os santos não usavam esse critério. Qual que era o critério dos santos? Participar dos sacramentos e fazer oração todo dia. Às vezes falamos, não dá tempo de rezar, padre. Então vamos voltar em Madre Teresa de Calcutá, que é uma santa bem recente, né? Tem uma história famosa de Madre Teresa de Calcutá, e aí eu acho que eu vou encerrar, que nós já estamos no final da nossa live, né? Era das 9 às 10? Fique à vontade. Se quiser falar mais Madre Teresa de Calcutá. Uma vez as irmãs falaram, madre, nós não estamos conseguindo cumprir tudo que a gente está se propondo, né? Dos atendimentos aos pobres, etc. Eu acho que nós temos que diminuir o tempo de oração, que eu acho que fazia 1 hora de adoração ao Santíssimo todo dia. Daí, Madre Teresa, é verdade, não estamos conseguindo dar conta. Vamos rezar mais para conseguirmos dar conta. E aumentou a oração pessoal de 1 hora para 2 horas todo dia. E deram conta. Sobrou tempo ainda. Às vezes a missa, a gente não vai, não é porque não consegue, é porque não quer. Claro que às vezes pode ser que não consiga mesmo. Cada pessoa tem a sua situação de vida. Mas muitas vezes a preguiça toma conta da gente. Tá chovendo, né? A gente como padre vê isso na missa. No domingo que chove, é claro para nós quanta gente falta. Foi porque na vida de todo mundo surgiu um problema grave e não pôde ir? Ou quem trabalha em grupo de jovens, no domingo que chove, cai pela metade a participação. É porque todo mundo teve um problema em casa e não conseguiu?
Ou é porque o cobertor ficou mais atraente? E aí, se queremos crescer, a determinação é importante. Ou, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Uma determinada determinação, né? É preciso querer e querer de verdade. Isso não é pelagianismo, não é heresia. Tem que querer mesmo. E aí vai vir a graça de Deus e Deus vai te ajudar. Porque sozinho você não vai conseguir, mas Deus quer te ajudar. Gosto muito de uma imagem, depois se você quiser procurar, fique à vontade. Que está pintada em cima da Capela Sistina. Que é Deus com o braço estendido ao homem, Adão com o braço estendido a Deus, só que com o dedinho puxado, né? E a única coisa que ele precisa para tocar a Deus é esticar o dedo. Deus faz tudo por nós. Tudo. Colocou live, colocou Instagram, colocou aviso, colocou placa de outdoor na frente da tua paróquia, colocou filme, colocou problema na tua vida para tu encontrar ele, colocou tudo que você quiser e encontrou para atrair a gente. Mas a gente respondeu? Mesmo na missa, vivemos a missa, entendemos o que é a missa, fomos lá e repetimos várias frases que a gente não sabe o que é. Nosso coração está em Deus. É uma frase assim com uma profundidade impressionante. E a gente nem sabe o que está falando. Recebei, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para o nosso bem, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebei por tuas mãos este sacrifício. Ou, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Nós vamos ver no catecismo, por exemplo, a oração de súplica, que é quando a gente está fazendo um pedido a Deus. Qual é a primeira coisa dentro da oração de súplica para o catecismo? Pedir perdão. Se nós formos olhar, por exemplo, nos evangelhos, a primeira coisa que Jesus faz em quase todos os milagres é perdoar os pecados. Em um segundo momento ele dá a cura, ou aquilo que foi pedido. Se o foco fosse a cura, Jesus tinha curado todo mundo e estava resolvido os problemas da humanidade. Mas não foi isso que ele veio fazer. Ele veio atrair a humanidade a um contato com o seu coração. E é por isso que ele começava. Os teus pecados estão perdoados. Daí os fariseus. Mas ele pode perdoar pecados, Jesus? Para provar que é mais fácil dizer... O que é mais fácil dizer? Eu perdoo os teus pecados ou levanta-te e anda. Para que creiam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Ele vira para o homem e diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o homem levanta. Primeiro o perdão. E o perdão indica reconciliação e ligação com Deus. A ligação com Deus é o mais essencial. E aí vem a oração pessoal e a oração litúrgica. E elas estão sempre nesse diálogo sublime, se é assim que eu posso dizer, né? Só ir à igreja não adianta nada. Santa Faustina, no seu diário, relata que viu um monte de alma de padre, de bispo e até de papa no inferno. E eu tenho certeza que rezavam bastante missa. Agora, não conheço nenhum santo que não frequentava com piedade os sacramentos. A confissão, a Eucaristia, a unção quando fosse necessária. Sempre na vida dos santos, e aí eu volto e encerro e bato muito nesse ponto. Se a gente quer entender o que é ser santo, tem que ler os santos. Tem que entender quem são os santos. O que eles viveram. O santo do meu estado de vida, eu que sou padre, né? São João Maria Vianney, São José Maria Escrivá, São João Bosco, etc. São José Maria Grion, que era padre também. Para quem é casado, tantos santos que foram casados. Para quem é professor, tantos santos que trabalham com educação. Para quem é advogado, teve santos advogados. O André, que é advogado quase, né? Quantos santos advogados não teve? Portanto, precisamos recorrer e ver aqueles que trilharam o mesmo caminho que nós por onde eles foram. E aí fica um conselho, né? Um conselho para fechar, né? Tá bom, padre, agora vamos pro concreto. O que eu faço da minha vida? Bom, cada um tem um caminho muito particular. E quem é que vai te ajudar no caminho particular? Diretor espiritual. Qual que é a primeira coisa que se faz na direção espiritual? Que o diretor espiritual saiba quem você é. A direção espiritual sempre começa assim. Quem sou eu?
Qual é a minha história? Quanto tempo eu me converti? Sou católico desde criança? Me converti jovem? O que eu rezei? O que eu penso? Quais são as minhas ideias sobre a igreja? O que eu conheço de doutrina? Porque senão não tem. Vamos partir da onde? Não dá pra partir do vento, né? Então, a direção espiritual ela sempre começa com você apresentando a sua vida. E é por isso que a direção espiritual ela vai muito específico em quem você é e como você pode trilhar esse caminho. O diretor espiritual, ele não vai te pegar pela mão e vai dizer para você o que você tem que fazer e se você seguir certinho aquilo. A responsabilidade sempre é tua. O diretor espiritual é um guia, mas ele não é responsável. Entenda bem isso. Porque a responsabilidade de ser santo é de cada um. O diretor está para te ajudar. Mas não é ele que vai na tua casa e vai olhar assim, viu? Deu a hora de eu rezar, bora? Ele não vai fazer isso. Mas ele vai te ajudar a entender. Que livro que eu leio agora? Que oração que eu faço agora? Que momento que é bom rezar o terço? E aí vai adaptando a sua personalidade, a sua história, quem você é, com aquilo que ele vai te ajudando. Então a direção espiritual tem um papel importantíssimo. E vários santos falam sobre o valor da direção espiritual, e a imensa maioria dos santos que eu conheço praticavam e faziam direção espiritual. E os que não faziam reclamavam por não conseguir fazer. Haja vista Santa Teresa d'Ávila, que os momentos que ela ficou sem direção pelos problemas de mudança da reforma do Carmelo, ela sempre fazia. Mas os momentos que ela ficou sem, ela reclama no livro da vida. Portanto, se você quer sair daqui com um conselho bem prático, defina um horário de oração na tua vida. Que horas, onde e o que. Rezar o quê? Se você não sabe o que, procura direção espiritual. E depois disso, fidelidade, constância no horário que você se propôs. A partir dali você vai trabalhando. Senão, na inconstância é muito difícil. E aí o diretor espiritual ajuda, inclusive na constância. Porque toda vez que você for lá no diretor espiritual, ele vai te perguntar: e aí, como é que foi a oração? Como é que tá indo? Tá rezando? Tá cumprindo o plano de vida? Tá cumprindo a regra? Tá fazendo as orações que a gente se propôs? Eles vai falar: acho que mais ou menos, né? E aí você começa de novo. Já falei demais, né, André? Até perdi o fio da meada um pouco. Não, que isso, foi perfeito. É, uma prática que a gente está tendo aqui nas lives é de recolher assim algum ramalhete espiritual de tudo que foi dito, enfim. O senhor até, a gente nem combinou nada, mas no final já pegou ali, ó, sai daqui com esse ponto prático aqui, primeiro isso, depois aquilo. Mas acho que essa live está cheia de possíveis ramalhetes que a gente pode capturar ali, o pessoal. A live vai ficar gravada aí por mais ou menos uns 3 dias, então dá tempo suficiente no final de semana para você reassistir e pegar ali as partes que mais te tocaram de alguma forma, que mais falaram, putz, esse problema que eu estou enfrentando, que está impedindo meu progresso espiritual, tá recheado aí de ramalhetes para você depois anotar. Enfim, esse curiosamente assim até um pequeno acréscimo que eu poderia colocar a tudo que foi dito, também uma prática muito interessante para pensando no progresso na oração é de você não perder, digamos assim, aqueles pontos em que Deus parece que te chamou de forma mais específica na oração, né? Porque às vezes a gente tem uma meditação assim, nossa, Deus tá querendo me trazer para essa virtude, tá querendo me levar por esse caminho, só que daí a gente vai lá, fecha o livro, opa, acabou a oração e esquece. Então a gente tem que também se esforçar para trazer aquilo ali para o resto do dia e, quem sabe, para levar numa adoração, depois um retiro, para tirar o que Deus quer que você tire dali. Né? Esse também é um dos exercícios que a gente propõe no nosso novo projeto, né, do Diário Espiritual. A gente vai ter ali no diário também um espaço onde todas as meditações que você fizer, as orações, leitura espiritual, foi bastante comentado, vai ter todo um lugar ali para você anotar esses ramalhetes espirituais que você tirou da tua oração, para que você tenha em mãos, não somente para
talvez apresentar para o diretor espiritual, olha, minhas meditações estão indo nesse sentido aqui, né? Essa virtude que eu acho que ele está pedindo para eu me esforçar mais, ou também para você levar para um retiro, para uma adoração e tentar resgatar aquele ponto que Deus mais te amou. Também essa é uma das um dos pontos ali que a gente vai também trazer com o diário espiritual, nessa prática do ramalhete espiritual. Então, como comentei aqui, né, tem vários ramalhetes para tentar tirar aqui dessa live. Eu mesmo provavelmente vou reassistir, pegar algumas coisas para mim também, anotar, para enfim, meditar depois com mais calma. E, bom, sensacional a live, assim, muito, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Eu também do meu grifado. Pela disponibilidade, pela quase anos e intoxicação alimentar essa semana. Tô daquele jeito. Enfim, não veio ao caso. Agradecer muito pela tua presença e por todos esses ensinamentos, né, pessoal? Se quiser seguir aí o padre no Instagram, apesar de não publicar muita coisa, mas volta e meia vou chamar ele mais vezes aqui, com certeza, se ele quiser aceitar. Imagino que agradeço o convite também, né? Que apesar de não aparecer muito, eu conheço há um tempo também, né? Já no movimento, aí junto que a gente participa juntos também na vida de oração, né? Nos comentários estou vendo muita gente conhecida, dirigidos espirituais, paroquianos, pessoas de outras paróquias que eu trabalhei também, né? E é bom que também já conhece aqui, né? Aqueles que vieram por me conhecerem também, conhecer a loja Patronos, que é um apostolado bacana, um apostolado bonito, um apostolado que vem com um método concreto para ajudar, né? É um método muito concreto, tanto pelo devocionário quanto pelo diário. E são coisas importantes a gente ir tentando encontrar esse nosso caminho pessoal, né? Na vida de oração. E é por isso que é importante sempre essa figura do diretor. Eu tenho diretor espiritual, eu sou diretor espiritual, o André faz direção espiritual também. Então, tudo isso é importantíssimo para a gente ir crescendo na fé. Então, agradeço o convite, André. Eu não tenho muita experiência assim com live, etc., porque eu sou mais, como pode ser, mais do pessoal, assim, né? Não sou tanto das redes sociais, mas eu entendo a importância e eu acho que realmente é um apostolado fundamental e muito importante. Hoje, sem mídias sociais, a coisa é praticamente impossível. E o próprio Papa Bento pediu isso, né? Tanto que o site, por exemplo, do Padre Paulo Ricardo surgiu com esse pedido do Papa Bento, né? Façamos apostolado nas redes, né? Então, parabéns pela iniciativa também, né? A Patronos, a Fernanda, o André, que tá aí. A Fernanda, tô vendo que tá comentando às vezes, né? Parabéns para vocês, Deus abençoe, muita perseverança e muitas graças de Deus também para ter discernimento e sabedoria, acima de tudo, onde guiar, né, o apostolado. Oração final, então, André? Como é que vocês estão com o costume de encerrar? Então, tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós tivemos. Pedimos que Teu Espírito Santo ilumine a todos nós, para que possamos viver a Tua graça, a Tua bondade, possamos crescer na santidade, que é a finalidade da nossa vida, por isso que estamos aqui, cada um em nossas casas, cada um em nossa vocação, em nosso estado de vida. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a crescermos no caminho de Deus, e que o Senhor sempre envie sobre nós o Teu Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, boa noite, que Deus abençoe a cada um. Bom descanso, durmam bem, que amanhã muitas coisas a fazer. Amém. Boa noite. E amanhã tem live de novo, 8h30 da noite, se não me engano, acho que 8h30, com o professor Fábio Florenci, tá aí, trazendo aí o tema da direção espiritual. Tchau, tchau.